Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula a gente vai começar a falar sobre tratamento de exceções. Vocês se lembram lá da nossa classe carro, que a gente programou algumas aulas atrás? Quem não se lembrar, dá uma voltada e olha lá como que ela ficou. A gente teve em vários métodos daquela classe validações. Então a gente fez validações em vários métodos dela. Por exemplo, no método acelerar e no método frear, a gente só fazia a operação se a quantidade de velocidade fosse maior que zero. A gente não permitia uma velocidade negativa, por exemplo. Então, assim, a operação só era executada se a velocidade passada por parâmetro fosse maior que zero. Se não fosse, nada era executado. Só que essa abordagem que a gente usou, ela deixa um problema. Quando alguém pegar essa classe e usar, de repente está obtendo dados do teclado do usuário e vai passar para essa classe aí para executar essas operações, não tem como saber se a coisa saiu certo ou não. Tudo bem, a validação, o if lá vai blindar, ele vai executar ou não, mas não aparece nada, nada acontece. Executando ou não, nada aparece, não tem nenhuma sinalização de que algo saiu errado, que não era para ter passado esse valor, que esse valor era inválido, não dá nenhum erro, nada disso. Só simplesmente não executa. E aí não tem como saber. Será que deu certo? Será que deu errado? Vou ter que ficar verificando o valor. Então, assim, essa abordagem ela tem esse porém, esse problema. E aí, uma solução que vem à mente, vou retornar um booleano, informando se teve sucesso ou não a operação. Se tiver sucesso, retorna true. Se não tiver sucesso, retorna false. Só que também isso traz alguns problemas para a gente. Primeiro, quem garante que alguém vai pegar o retorno, esse retorno booleano, e vai checar se deu certo ou não? Posso não pegar, posso simplesmente chamar a função sem pegar o valor e botar ele num if depois, para verificar se deu certo ou não aquela operação. Outro problema é que se o método já tiver que retornar um valor, vamos supor que seja um método que faça um cálculo e ele retorne já um valor. De repente vai retornar um double, por exemplo. Como é que eu vou retornar um booleano se o método já retorna um double? Não tem como retornar dois valores. Então, assim, essas situações, essa coisa de retornar booleano e tal, é meio que uma gambiarra para a gente poder fazer essa verificação, mas não é a forma correta da gente fazer. Quando a gente tem situações como essa, a gente usa um recurso que é muito poderoso nas linguagens de programação, que são as exceções. Então, nesses casos, a gente começa a trabalhar com exceções. O que é uma exceção? Uma exceção é uma situação inesperada ou não aceita pelo sistema. Ele estava esperando alguma coisa e chegou outra que ele não esperava, que não era compatível. Por exemplo, eu estou esperando um valor positivo, chega um negativo. Opa, alguma coisa está errada. E aí, então, a gente diz que existe uma exceção. Tá? Vamos entender, então, como que a gente faz para lançar exceções. O que é lançar exceções? Quando acontece uma situação dessa, um problema nesse sentido, uma situação inesperada aconteceu, ao invés de fazer um if, retornar booleano, às vezes não vai ter como a gente retornar, vou imprimir na tela. Mas às vezes a nossa classe não pode imprimir na tela, essa classe vai ser usada por outro sistema
que lá ele vai criar as mensagens. Como é que eu sei a linguagem que o sistema vai fazer? De repente eu estou criando uma classe para um sistema que possa vários sistemas de linguagem diferentes usar. Então vou imprimir na tela, qual língua? Então assim, começa a ver diversos fatores e tem também as questões que a gente também precisa entender que geralmente classes de modelo, que essas que a gente tem visto aqui, elas nem sempre vão vão querer lidar com entrada e saída de dados. Às vezes elas têm as operações próprias delas e tal, mas não vão ter essa questão de trabalhar com entrada e saída de dados nas classes. Deixa isso para outras classes que vão usar objetos dessa classe, por exemplo. Então, gente, quando acontece uma situação inesperada, o que a gente faz? A gente lança uma exceção. Então, aí se acontecer uma situação, lança uma exceção no sistema. Então, é essa abordagem que nós fazemos. E como que a gente faz para lançar a exceção? Então, vamos ver agora aí como que a gente faz isso no código, como que a gente trabalha com o lançamento de exceções no Java. Bom, galera, então para a gente lançar a exceção, a gente pega e usa o comando throw new exception. E aí aqui dentro a gente coloca a mensagem de erro. Um erro ocorreu. Ponto e vírgula. Então esse comando aqui ele lança uma exceção com essa mensagem aqui. Eu vou colocar aqui em cima, galera, throws exception, tá? Já a gente vai entender o que é isso. Bom, então isso aqui lança uma exceção, beleza? Então o que esse comando, o que esse programa está fazendo? Simplesmente lançando uma exceção, dizendo que algo aconteceu errado, do jeito que fora do que era esperado. Então se eu executar esse programa, ó, ele já indica aqui embaixo, ó, em vermelho, uma exceção aconteceu no main, exception, um erro ocorreu. A mensagem de erro que a gente botou aqui, ó. Então, sempre que eu executar esse erro, essa exceção será lançada, porque é esse comando que eu estou dando aqui. Ok, galera? Então, sempre que a gente quiser lançar uma exceção, sinalizar um erro, que algo aconteceu inesperadamente, a gente usa o throw new exception. É importante, galera, lembrar que nós vamos ter que aplicar isso na prática. Isso aqui foi só um exemplo. Esse programinha aqui que do nada lança uma exceção foi só para mostrar para vocês. Então vamos ver agora um exemplo prático de trabalho com exceção. Vamos agora na nossa classe carro, aquela classe que a gente trabalhou aí por bastante tempo no nosso curso. Então, se vocês lembrarem dela, vocês vão se recordar que nós temos dois métodos nela que tem validação. Ó. Um é o acelerar e o outro é o frear. Tá? Então, nós temos esses dois métodos. E o que acontece aqui? Eu só deixo a aceleração acontecer caso uma aceleração positiva seja passada aqui. Tá? Por isso que eu coloco, ó, se a quantidade de aceleração for maior que zero, aí sim eu incremento a velocidade e tal. Agora, se não for, eu simplesmente não vou fazer nada, não vou acelerar, não vou fazer nada. A mesma coisa na frenagem, eu só vou frear caso a minha velocidade atual, caso a quantidade de frenagem seja positiva. Se a quantidade de frenagem for negativa ou nula, eu não entro nesse if e não vou fazer nada. Então, a ideia aqui é que eu só permito que a frenagem aconteça caso exista uma quantidade de frenagem positiva. Não vou frear negativamente o carro e nem vou acelerar negativamente. Então, preciso passar valores positivos aqui. Se eu não passar, nada acontece.
Ok, pessoal? E a gente viu que isso funciona. Né? A gente viu que isso realmente funciona bem. Só que qual o grande problema dessa abordagem? Quando eu chamo esse método e caso um parâmetro negativo, né, ou nulo seja passado aqui, eu não vou saber que isso aconteceu. Por quê? Quando chega um parâmetro inválido aqui, que é negativo ou nulo, que não entra nesse if, simplesmente eu não faço nada e termino a função. Então, assim, a princípio a função executa e tal, mas na verdade ela não vai estar fazendo nada. Só que eu não sou sinalizado, eu não sou avisado que isso aconteceu. Ah, ocorreu um problema aqui, ó, eu recebi uma velocidade, uma aceleração negativa. Isso não acontece, esse aviso não aparece. Então pode ser que eu estou executando meu programa lá e tal, e aí em algum momento eu posso ter colocado alguma coisa de errado lá que vai levar a chegar a uma aceleração negativa. E aí o método acelerar será executado e tal, e lá na frente no programa eu vou começar a ver um monte de resultado incongruente, velocidades que não eram para estar daquele jeito, eu não vou entender por que aquilo está acontecendo. Eu não vou saber onde que está acontecendo o erro, onde que o problema está acontecendo. Eu não vou conseguir detectar isso, porque simplesmente ele não executa e fica por isso mesmo. Ele não te avisa, tá? Ó, isso aqui está errado. Não, ele simplesmente não faz, mas fica calado ali e não te fala nada. Então, isso traz esse problema, né? Que imagina num programa grande, com várias e várias classes, olha o problemão que isso vai acarretando. Como é que você vai detectar onde que está acontecendo o problema ali? E o mesmo problema se eu retornasse um booleano. Ah, retorna um booleano. Ninguém garante que eu vou estar ali, vou ter que fazer if em toda a função para verificar se o booleano que ela retorna tá sinalizando que está ok. Olha como é que eu começo a poluir meu código de if, um monte de coisa. Até posso comprometer, né, a certo nível a performance. E fora que tem métodos que já retornam valores, então eu já não posso retornar booleano nesses métodos. O método de cálculo, por exemplo, tipo esse calcular consumo, eu não posso retornar booleano nele dizendo se deu certo ou não, porque ele já retorna um double. E aí, nisso, como é que eu faço? Então, assim, são problemas, tá, que essas abordagens vão trazendo que não resolvem, né, essa questão que eu falei com vocês. E aí, para resolver isso, né, que a gente vai trabalhar com exceções. Vamos ver, né, antes da gente colocar as exceções na prática, vamos ver como que, exemplificar o que eu estou falando aqui, como que fica a execução desses caras do jeito que eles estão. Vou vir aqui, ó, no meu main, vou criar um carro, igual a new carro. Botar a placa do carro aqui. Vou agora setar a velocidade máxima, a 200. Agora vou ligar o carro. Vou acelerar 100. Depois vou frear 100. E finalmente vou desligar o carro. Ok? Então vou executar aqui. Ok, tudo certinho. Ó. O carro acelerou, freou, executou tudo. Beleza. Né? Agora reparem se eu fizer o seguinte. Ó. Vou botar aqui menos 100. E vou executar. Olha lá, a saída foi a mesma, executou tudo bonitinho. Claro que, quando a velocidade negativa foi colocada aqui, naturalmente ele não acelerou o carro, ele não fez nada aqui. Só que eu não fui avisado que isso aconteceu. Ah, mas você pode imprimir a velocidade, checar a velocidade. Nem sempre que eu acelerar ou frear um carro, eu vou querer estar checando a velocidade. Então, assim, nem sempre isso vai acontecer. E aí que está o problema. Se eu realmente checar, eu vou colocar aqui
imprimindo a velocidade atual do meu carro, ó. Get velocidade atual, eu vou reparar que realmente o carro está em 0. Ó. Olha lá, velocidade atual dele é 0. Posso até colocar aqui na frente para a gente identificar melhor. Vou executar de novo, ó, velocidade 0. Então, realmente, eu estou vendo que o método, né, ele está bloqueando realmente. Se eu botar 100 aqui, olha lá, velocidade 100, aí ele aumentou a velocidade do carro. Agora, quando está negativo, ele simplesmente mantém em 0, ele não faz nada, ele não acelerou. Mesma coisa a frenagem, eu vou passar né, coisa da velocidade aqui para baixo, né, esse comando para imprimir a velocidade. Vou acelerar até 100 e vou frear até 100. Então a ideia é que eu tenha voltado para 0, depois que eu freiei 100. Só que eu estou freando uma velocidade negativa agora. Vou executar. Olha lá, permaneci em 100. Porque eu acelerei 100, ok, tá certo, aceleração positiva. Quando eu tentei frear negativamente, ele não freou. Tá? Ele passou aqui e não freou. Ok, galera? Então, assim, eu não fui avisado, nem sabia, eu poderia nem saber se eu não tivesse imprimido isso aqui, ó, como a gente viu no início, ó, quando eu não imprimi, eu nem iria saber, tá, que a velocidade se manteve. E assim, colocando semanticamente, isso poderia até gerar um problema, né? Eu estou tentando frear e não estou conseguindo, o carro continua na velocidade. E eu não recebi aviso nenhum de onde está o erro, onde que está o problema. Então, assim, é uma abordagem que nos deixa na mão nesse sentido, entendeu? E aí isso pode causar muitos problemas na hora de dar manutenção no código, né, na legibilidade do código, enfim. E aí é que a gente vai, então, trabalhar com as exceções. Ok, pessoal? Então, vou aqui deixar do jeito que estava antes, certinho. E agora vamos para os nossos métodos acelerar e frear. Como então que ficariam esses métodos usando exceções? Primeiro passo, eu vou remover aqui essas chaves do if. O nosso if agora, esses comandos não vão estar mais dentro do if. Agora a ideia é que eu não vou controlar mais comandos com if. Então esses caras aqui eles vão sair, ó, no frear também. Só que eu vou usar o if para verificar quando que eu vou lançar a exceção, porque eu não vou lançar a exceção toda hora. Se eu receber uma velocidade positiva, eu não vou lançar a exceção. Pô. Só vou lançar a exceção se eu receber uma velocidade negativa ou nula. Então, caso if quantidade de aceleração for menor ou igual a 0, aí é onde eu quero lançar a exceção. E aí eu venho dentro desse if e faço throw new exception. E passo aqui a mensagem. A aceleração não deve ser negativa ou nula. Então já passo a mensagem de erro, né, informando como resolver, né, qual o problema que está acontecendo e o que deve ser passado aí para que a coisa seja válida. Mesma coisa aqui na frenagem, ó, caso a frenagem seja negativa ou nula, menor ou igual a 0, throw new exception. A frenagem não deve ser negativa ou nula. Então escrevemos aí nossas mensagens de erro e agora, gente, toda vez que chegar um parâmetro inválido, eu vou lançar uma exceção. E a partir do momento que a exceção é lançada, ó, se eu entrar nesse comando de exceção, nenhum dos comandos abaixo é executado. Tá? Simplesmente o programa vai explodir a exceção lá e tal,
o programa vai parar e esses comandos daqui para baixo eles não são executados, tá? Então, quando a exceção acontece, nenhum comando depois dela é executado. Beleza, pessoal? Mas aí vocês devem estar notando, poxa, mas tem dois erros aparecendo, ó, um aqui e um aqui. Por que esses erros estão aparecendo? Porque quando um método ele lança uma exceção, ele pode lançar uma exceção, na verdade, a gente precisa sinalizar nesse método que ele pode lançar exceção. Ok? Então a gente tem que sinalizar isso na assinatura do método. Como que a gente sinaliza isso? A gente coloca throws exception. E aí, ó, eu estou dizendo o seguinte, o método acelerar pode lançar uma exceção, né, uma exception. E aí, quem usar o acelerar, fica esperto, porque ele pode lançar uma exceção. A mesma coisa no frear, throws exception. Então, quem usar o frear, fique esperto, porque ele pode lançar uma exceção. Ok, galera? Então, aí eu preciso colocar aqui, ó, na frente do método, tá? Botei a lista de parâmetros, fechei o parênteses, aí eu coloco throws, tá? Exception, indicando, ó, esse método aqui pode, né, pode ser que ele lance uma exceção. Então, eu tenho que fazer essa sinalização. A partir do momento que eu sinalizo isso, ó, os erros somem. Perceba que a gente não tem mais erro. Ok, pessoal? Então vamos agora testar lá no nosso programa, né, os nossos métodos agora com exceção. Vamos executar aqui, ó. Executei, beleza, velocidade 0, acelerou até 100, depois freou 100 de novo, zerou. Agora vamos tentar acelerar com uma velocidade negativa e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Ligou e tal, só que chegou no meio do caminho, ó, em vermelho aqui. Uma exceção aconteceu no main. A aceleração não deve ser negativa ou nula. Então reparem, galera, que agora eu fui informado que aconteceu um erro. Eu sei até a linha que aconteceu o erro, ó, tá? Então tem toda a stack aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu já vou ali, ó, onde que o erro foi lançado. Então, assim, eu agora sei que tem alguma coisa errada com o meu programa e eu preciso verificar de onde está partindo esse erro e corrigir. Da outra forma, eu nem sabia que estava acontecendo algo errado. Eu só ia perceber muito depois com os resultados errados acontecendo. Então, assim, essa aqui é a ideia, né, galera? Agora eu tenho aí como saber que a coisa está acontecendo errada. O programa não continua, ele parou aqui, ó. Reparem que ele não foi à frente, não exibiu velocidade. A partir do momento que a exceção foi lançada, nada mais foi executado. Aquilo que eu já havia falado com vocês. O programa simplesmente para e informa para você que algo está errado. A mesma coisa na frenagem, ó. Vou manter a aceleração positiva, mas vou botar a frenagem 0, por exemplo. Executar, ok. Olha lá, ó, tomei o erro novamente. Olha lá, frenagem não deve ser negativa ou nula. E aqui está dizendo tudo certinho, linha de onde foi lançado e tal. Então, novamente, eu recebi o erro. Então, dessa maneira, pessoal, a gente tem a informação que o erro aconteceu. A gente não precisa ficar checando booleano, poluindo o código de ifs. Fora que existem situações que a gente nem tem como fazer isso, porque a função já retorna alguma coisa. Usando exceções, a gente pode tratar, né, esse tipo de coisa em qualquer método. Tá? Então, as exceções, elas são aí a forma profissional da gente trabalhar aí com erros, com situações inesperadas que acontecem no nosso programa. Beleza, galera? Então, essa é a ideia, né, de trabalhar com exceção. Ela avisa para a gente. Nada que vem depois dela, nenhuma linha de código que vem depois dela é executada. E, no nosso caso aqui, a gente viu que o programa, inclusive, ele para, ele encerra e tal.
e a gente sabe realmente onde que está o erro, em que local que está, da onde está partindo. Então, assim, essa é a maneira profissional, é a maneira que na prática a gente usa para trabalhar aí com erros e situações inesperadas. No entanto, galera, quando uma exceção é lançada, ela explode e o programa termina a sua execução. Então, ele explode aquela exceção e tal e encerra o programa. Só que, na maioria das vezes, não é isso que a gente quer. A gente não quer que o programa pare e termine. Muitas vezes a gente quer só exibir uma mensagem de erro para o usuário. Ou então, informar que o usuário digitou um valor inválido para que ele repita a operação digitando um valor válido. Ou seja, só vai lá e corrige o valor. Às vezes o usuário ele fez todo um processo, tá? Às vezes um processo demorado, errou um negocinho no final, explodiu a exceção, tem que fazer tudo de novo. Então, assim, fica uma coisa muito inconveniente. Às vezes você quer, não, esse campo está errado, corrige o valor. Então, essa é a ideia, da gente ter que tratar as exceções. Até agora, a gente viu como lançar exceções. Mas quando a gente começa a querer dar aí, opções para o usuário fazer, alternativas, informar o que está acontecendo, é justamente o momento que a gente quer pegar essa exceção que foi lançada e dar um tratamento para ela, tomar uma decisão a partir do momento que ela acontece. E aí a gente chama esse processo de tratamento de exceção. O tratamento de exceção ele consiste a nível de implementação, em definir um bloco de comandos que vai ser executado somente se uma exceção for lançada. Então essa é que é a ideia inicial aí do tratamento de exceção. Então vamos ver aí como que a gente faz o tratamento de exceção no código. Bom, pessoal, vocês viram que no último exemplo, eu coloquei aqui, depois do método main, throws exception, dizendo que o método main pode lançar uma exceção. Isso aqui eu fiz, na verdade, aí, como um artifício, usei como um artifício para a gente entender o funcionamento do lançamento de exceções, porque a gente ainda não tinha visto o tratamento. Só que isso aqui não faz muito sentido, galera. Por quê? Porque o método main é a última linha de execução. Não tem nenhum método acima dele, não tem nenhum método que chama o método main. Então, quando o método main tem essa declaração throws exception, quer dizer que a exceção realmente vai explodir lá para o usuário. Eu fui lançando, do acelerar, o acelerar pode lançar uma exceção, o main também pode. Então, se eu acelerar lançar uma exceção, ele jogou para o main jogou para cima. Só que quem está acima é o usuário, então explode lá na cara do usuário a exceção, do jeito que a gente viu aqui acontecendo. Então, o correto, galera, não é isso aqui. Isso aqui não é o correto, porque aqui a gente não está tratando a exceção. Tá? O correto é nós, em algum momento, somos nós em algum momento, tratarmos essa exceção. Aí como que a gente trata uma exceção? Usando o try catch. Esse bloco aqui, exception. Qual a ideia desse bloco aqui? Aqui dentro do try eu vou executar todos os comandos, os comandos de uma maneira geral, que podem lançar exceção. Tá? Então essa que é a ideia. Os comandos aqui que podem lançar, mas todo bloco de comandos que está aí sujeito a ter a exceção lançada vão estar dentro do try. E aí,
Caso alguma exceção aconteça, o programa automaticamente vem aqui para o catch e executa o que está aqui. Então essa é a ideia do try catch. Tá? Uma exceção foi lançada aqui dentro do try, rapidamente ele para ali e já vem e executa o que está dentro do catch. Então os comandos que vão estar dentro do catch são os comandos de tratamento, ou seja, caso uma exceção aconteça, o catch é isso. Caso uma exceção aconteça, executa isso daqui. E aí esses comandos é que representam o nosso tratamento de exceção. Ok? Então é assim que funciona. Se a gente pegar no nosso exemplo aqui, ó, de carro, que estava aqui abaixo, a ideia é, eu vou colocar aqui um try, né, e aqui embaixo, ó, eu posso colocar um catch. Exception. E aí aqui dentro do catch eu posso fazer aí o tratamento da exceção. Por exemplo, eu posso exibir informando, ó, informando aqui uma mensagem de erro, tá? Posso colocar assim, ó, um erro, imprimindo, um erro ocorreu. E aí, o que eu faço? Ó, posso colocar na descrição desse erro aqui, ou melhor, boto em outro println. Seguinte, ó, descrição do erro, 2 pontos, e aí o que eu faço? Ó, mais e, quem que é e? E é o objeto que representa a nossa exceção. Então aqui que estão as informações da nossa exceção, inclusive a mensagem que a gente colocou lá. Então eu posso colocar o e get message. E aí eu pego a mensagem da minha exceção e exibo ela aqui, ó, na tela. Ok? Vamos executar aqui então, ó. Executei. Olha aqui, ó, estou tentando fazer uma frenagem nula. Ele ligou o carro e tal, imediatamente aparece um erro ocorreu. Descrição: a frenagem não deve ser negativa ou nula. Reparem que agora o programa não parou. Olha aqui, não está aparecendo aquele monte de coisa vermelha. Nada. Se eu tivesse comando aqui depois, ó, vamos fazer um comando depois aqui. O programa ainda está rodando. Se a gente não tivesse o tratamento de exceção, o programa não teria como chegar nessa linha. A gente viu que tudo que está abaixo ali, tudo que estava abaixo da exceção não acontecia. Agora a gente vai ver que acontece. O que está depois aqui do bloco protegido, que é o bloco aqui do try, vai ser executado. Ó. Vamos rodar aqui. Olha lá, ó. Ele executa. Aí aqui nessa linha ele vai encontrar o erro. Aqui nessa linha ele encontrou o erro. Aí daqui ele já veio para cá, imprimiu um erro, ocorreu, a descrição do erro. E beleza, acabou isso aqui, continua rodando o programa lá. O programa ainda está rodando, apareceu aqui normalmente. Então galera, essa é a grande ideia do tratamento de exceção. Eu não vou parar o meu programa por causa disso. Vejo a exceção, trato. Tá? Lógico que aqui foi o tratamento bem básico, eu só exibi aqui a mensagem e tal. Né? Existem situações que a gente vai fazer outras ações, pedir o usuário para digitar novamente, enfim. Mas eu não parei o programa. Então, essa aqui é a ideia. Vale lembrar também, pessoal, o seguinte, ó. No try, reparem que esse cara aqui foi executado, esse cara aqui foi executado, esse cara aqui foi executado, esse o acelerar e o frear. Só que no frear aconteceu a exceção. Correto? Então, depois da exceção, tá? Na linha que aconteceu a exceção, daqui para baixo, dentro do try, nada é executado. Tá? Então, reparem que a velocidade não foi exibida, ó, e o carro não foi desligado. Então, o que acontece? A gente coloca dentro do try
propositalmente os comandos que a gente quer que não sejam executados caso uma exceção aconteça. Ele executou até aqui, ok. Aqui aconteceu o erro, daqui para baixo nada é executado. Então, dentro do try, depois que a exceção acontece, nada é executado. Ok, galera? Então, aqui, assim como eu falei com vocês, aqui depois do throw, nenhuma linha dessa é executada, realmente. Se uma exceção for lançada, nenhuma linha dessa vai ser executada. E, como o erro aconteceu no frear, o resto dos comandos que estão dentro do try não serão executados também. Tá? Então, essa é que é a ideia. Porque às vezes, aconteceu um erro, eu realmente não quero continuar executando. Não faz sentido eu continuar executando. Eu não quero imprimir a velocidade aqui, porque a velocidade, né, para funcionar, teria que dar, por exemplo, se eu freasse aqui 0 ou freasse uma velocidade válida, teria que apresentar a velocidade final. Por exemplo, eu vou frear 20. Ó. Ok. Não aconteceu erro nenhum. Ó. Velocidade 80, exibiu direitinho. Agora, se a coisa está dando erro, ó, vou botar, sei lá, aceleração negativa. Eu não quero exibir nada, eu não quero mostrar nada, a velocidade atual, uma velocidade toda zoada lá, uma vez que nem aconteceu a redução da velocidade, né? Vai manter a mesma velocidade ou velocidade zero, enfim. Não quero exibir isso, não é a minha intenção. Assim como também eu não estou querendo, nesse caso, desligar o carro. Então, tudo que depois da exceção aqui aconteceu a exceção. Ó. Daqui para frente, esses 3 comandos não serão executados. Então, tudo que está dentro do try, depois que a exceção é lançada, não é executado. Beleza? O que acontece? Como que o compilador, né, como que o fluxo de execução segue? Executa esse cara aqui, ok. Executa esse cara aqui, ok. Executa esse cara aqui, ok. Executa esse cara aqui, não ok. Deu um erro. Então, eu não continuo executando isso aqui. Eu pulo daqui, ó, eu pulo dessa linha onde aconteceu o erro e venho para a primeira linha do catch. Então, isso tudo aqui é deixado de lado. Da mesma hora que aconteceu a exceção, eu pulo daqui e venho para o catch. Então, esses caras não serão executados. Eu começo a executar o que está dentro do catch. Beleza, galera? Então, essa é a dinâmica de funcionamento. Aconteceu um erro, desloca o fluxo de processamento daqui para cá. O resto não é executado, saio daqui, venho para cá, executo, um erro ocorreu, descrição e acabou. Tá, pessoal? Então, essa é a dinâmica de funcionamento do try-catch, assim que a execução funciona. Mas e se eu quiser que realmente o desligar seja executado, né, independente, aí eu passo ele aqui para baixo, ó. Né, ó, deixo ele fora aqui do try. Claro que deu um erro porque o carro está sendo declarado aqui dentro do try, eu teria que declarar ele fora, né? Questão de escopo. Então eu pego ele aqui, ó, e coloco ele fora do try. Opa, acabei colocando um comando demais aqui. Só quero esse cara aqui. E aí, ó, beleza, ele agora está sendo visto aqui. Se eu rodar o programa mesmo com erro, ó, tá o menos 100 aqui, executei, lá, ele vai desligar o carro, porque o desligar ele está fora do meu bloco aqui protegido, ou seja, eu vou criar o meu carro, seto a velocidade, tá, aqui aconteceu o erro. Então ele desloca daqui direto para o catch. E aí ele imprime o erro, ocorreu e tal. Depois que o catch acabou, ele volta a executar o programa, tudo que está aqui na frente. Ó. Executa o desligar e depois executa o programa, ainda está rodando. Beleza, galera? Então essa é a dinâmica de funcionamento aí do nosso bloco protegido. E nós podemos também trabalhar, né, com entrada de dados, se a gente quiser. Enfim, a gente pode trabalhar com o que a gente quiser. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou criar aqui. Vamos voltar aqui do jeito que estava a nossa configuração antes. Botar tudo aqui dentro do bloco protegido. Ok.
pegar isso aqui. E vamos criar aqui um scanner, por exemplo. New scanner. System.in. Ok. E aí, vamos supor que eu vou querer aqui receber, sei lá, a velocidade a ser acelerada, né? Para você ver que os dados podem vir do usuário também. Vou criar aqui uma variável. Int double, né? Double accel igual a sc.nextDouble. Ok, mesma coisa aqui. Quando que o usuário vai frear. E aí, sc.nextDouble, por exemplo. Poderia imprimir pedindo direitinho, bonitinho, mas vamos só ler os dados. E aí aqui o que eu vou passar? Ó, no acelerar eu vou passar accel e no frear eu vou passar frame. Dados que estão vindo do usuário, tá, galera? Lembrando que sempre ao final a gente tem que fechar, né, o scanner. Então, close. Beleza, vamos rodar. Ó, vamos digitar primeiro a aceleração aqui no console. Quero acelerar 100. 102. Quero frear 20. Ah lá, ó, ele imprimiu, carro ligado, a velocidade 82, eu acelerei até 102, depois eu reduzi 20, 82, carro desligado, 100%. Vamos rodar o programa novamente agora. Vou digitar agora uma aceleração inválida, ó, menos 10, tá? E a frenagem 30. Olha lá, ó, um erro ocorreu, descrição, a aceleração não deve ser negativa ou nula. Então repare, galera, que isso aqui é muito útil quando você está recebendo dados do usuário, por exemplo, dados de um arquivo, que você não sabe que dados vão vir de lá. Então o cara às vezes está passando um número negativo, uma coisa lá errada, e você está informando para ele, ó, a aceleração não deve ser negativa ou nula. E aí eu poderia, né, se eu quisesse, dentro do cat, né, falar digite um valor válido, né, e aí tentar fazer a operação. Enfim, as possibilidades são muito grandes na hora da gente fazer o tratamento. Ok, pessoal? Então essa é a dinâmica aí de funcionamento do nosso bloco protegido, e é assim que a gente trabalha com tratamento de exceções. Existem algumas situações que a gente deseja executar um comando, um ou mais comandos, de qualquer maneira, né? Quer uma exceção seja lançada, quer não. Então, se acontecer uma exceção, se não acontecer, se tudo der certo, ou se alguma coisa sair errado, de qualquer maneira, eu preciso garantir que esses comandos aqui sejam executados. Porque o que acontece? Quando uma exceção ocorre, né, na linha onde ela ocorre, para baixo, nada mais é executado. Tá? Dali já pula para o cat e vai executar o que está no cat e acabou. Ou seja, o que estava abaixo daquela linha onde aconteceu a exceção, o erro, dali para baixo nenhuma outra linha foi executada. Pulou para o cat, executou o que está lá no cat e fim de papo. Só que existem situações que a gente pode ter comandos que a gente quer executar mesmo que a exceção aconteça. Então, por exemplo, nesse último exemplo que a gente viu, né, a gente nem percebeu, mas tem um problema com relação ao fechamento do scanner. Porque caso uma exceção aconteça, o scanner não vai ser fechado. O comando dele está lá mais para o final e ele não vai ser executado. Então vai ficar aberto lá o manipulador.
E a gente viu lá no início, nas nossas aulas iniciais, a importância da gente sempre fechar o scanner. Então, assim, uma solução seria a gente pegar lá no cat e repetir o comando. A gente deixa o comando lá bonitinho no try, né? Se der tudo certo, ele vai ser fechado, e bota também no cat, que aí se der tudo certo, se uma exceção for lançada, vai entrar no cat e ele vai ser fechado também. Só que essa abordagem tem um problema, né, que a gente vai entender mais para frente, porque a gente pode ter como tratar diversos tipos de exceção. E mais para frente a gente vai ver que a gente pode ter vários cats. E aí, se a gente tiver vários cats, a gente vai ter que repetir isso em cada um desses cats. Se a gente tiver 1000 cats, tem que repetir o fechamento do scanner nesses 1000 cats. E aí começa a ficar inviável, né? Porque fazer tudo isso sem esquecer e sem errar, né? A gente confiar nisso, a gente já viu, né? Desde quando a gente começou a estudar os conceitos de orientação a objeto, o grande problema, né, de ter essa garantia de botar tudo certinho, repetido, sem esquecer ou sem errar. E a gente sabe que em algum momento isso falha, né, e aí começam a surgir os problemas. Então, essa é uma solução que não vai ser a ideal. E então, nesses casos onde a gente precisa garantir que um comando seja executado a todo custo, né, no nosso exemplo, que o scanner seja fechado, quer seja lançada exceção, quer não seja, de qualquer maneira esse comando vai ser executado, a gente usa um último bloco associado ao try. A gente usa o bloco finally. E aí nesse bloco a gente coloca todos os comandos e o finally vai executar todos os comandos, quer seja lançada exceção, quer não seja, deu tudo certo, não deu. O que está no finally é garantido que vai ser executado. Então vamos ver como que a gente trabalha aí com o finally, né, nos nossos tratamentos de exceção. Bom pessoal, estamos aqui com o nosso exemplo e vamos ver agora como que a gente de fato, né, trabalha com o finally. A ideia é que nós desejamos, né, que alguns comandos sejam executados, quer dê tudo certo, quer não dê, quer um erro aconteça, enfim. E aí, onde que a gente posiciona? A gente tem o try, depois tem o catch, e aí aqui no fim do catch a gente coloca o finally. O finally, só o finally, tá? Não precisa colocar nada. E aqui no finally a gente coloca todos os comandos, tá, que nós desejamos que sejam executados, quer dê tudo certo, quer dê errado, enfim, vai ser executado, ok? E aí a gente comentou muito do scanner, né? Então o fechamento do scanner a gente passa para cá. A gente está com um problema, só deu um errinho aqui com relação ao escopo, né, porque o scanner está sendo declarado aqui dentro, então acaba que a gente não consegue, né, fechar. Então, resolver isso é simples, né, basta que nós declaremos ele fora do try aqui, que aí agora ele é visível aqui também, né, então deu algum problema e tal, eu vou fechar o scanner de qualquer maneira. Ok, galera? Quero desligar o carro, quer aconteça, quer dê tudo certo, quer não dê, enfim, eu quero garantir isso. Quero o programa vai parar e tal, eu quero garantir que o desligamento do carro seja efetuado. Vou passar aqui também para ser visto aí no escopo lá de baixo. Opa! Copiar aqui para cima. Então, pessoal, essa aqui é a ideia. Ó. O que está aqui no try. Aconteceu uma exceção aqui.
esses dois caras não vão ser executados, porque eu vou sair aqui do acelerar e vir aqui para o catch, tá? E executar. Agora no finally, eu vou executar de qualquer maneira. Se todo try der certo, tal, tudo certinho, eu vou executar o que está no finally. Tá? Se der uma exceção e for capturado no catch aqui, eu vou executar o finally. Enfim, de qualquer maneira esses comandos vão ser executados, é garantida a execução deles. Tá? Então, quando nós precisamos, tá? A gente quer garantir que de toda forma esse comando vai ser executado independente das circunstâncias. Esses caras vão acontecer, a gente coloca eles dentro do finally. Então se a gente executar, ó, vou rodar o programa aqui, vou digitar aqui a minha aceleração 100, minha frenagem 40 e carro ligado, velocidade 60, ó, ele desligou o carro. Repare que o desligar não está aqui, está no final. Ele desligou o carro, ó, carro desligado. Então ele executou o desligamento do carro, dando tudo certo. O desligamento está aqui. Vamos fazer um exemplo agora quando a gente comete uma exceção, né? Acontece uma exceção. Vou digitar agora menos 10 de aceleração e 6 de frenagem. Olha lá, ó, o carro ligado, um erro ocorreu, entrei no catch, ó. Nesse momento da aceleração aqui um erro ocorreu, eu entro no catch, exibo, um erro ocorreu, a descrição do erro com a mensagem e reparem que o carro foi desligado. Então, a gente viu que tanto na situação onde deu tudo certo, quanto na situação onde a gente teve o lançamento de exceção, o desligar foi executado, assim como o fechamento do scanner também foi. Então a gente garante que esses caras aqui serão executados independente de uma exceção ser lançada ou não. Ok, galera? Então essa é que é a ideia. No catch a gente bota só aquilo que a gente deseja caso uma exceção seja lançada. Tá? No try é o fluxo normal de execução do nosso programa. E no finally são os comandos que a gente deseja garantir que sejam executados, quer uma exceção seja lançada, quer não. Ok, galera? Então, esse é o nosso bloco completo agora, por assim dizer, né? A gente tem o try, tem o catch, tem o finally. E essa é a dinâmica de funcionamento do finally. Bom, pessoal, e a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos que a gente trabalhou aqui na aula sobre lançamento e tratamento de exceções. Pratiquem, revisem esses conceitos para que isso fique muito bem fixado. Tá? É um conceito que vocês vão trabalhar aí para o resto da vida de vocês como programadores. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.